Imagina um dia como qualquer outro. O sol a brilhar, a brisa do mar a soprar levemente na costa portuguesa. Hélder Cavaco, de apenas 16 anos, cheio de sonhos e uma paixão enorme pelo surf. E sai de casa para comprar uma prancha. Mas o que parecia ser apenas um dia normal acaba por transformar-se num dos maiores mistérios de Portugal. Hélder nunca mais foi visto. Mesmo depois de quase 35 anos, ainda não se sabe onde é que ele poderá estar. Se morreu, se foi raptado, ou os dois. E é precisamente deste caso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo dos maiores mistérios em Portugal, desaparecimentos e crimes. E hoje iremos falar de um desaparecimento que não é o mais mediático de sempre, mas já foi falado e deveria ser bastante mais falado. Como eu vos disse, pessoal, já faz quase 35 anos deste desaparecimento e o que tu vais sentir neste vídeo é muita frustração. Não vais entender também muitas coisas porque realmente a investigação também é muito fraca. Obviamente eu não estou a querer criticar nada, espero que isto fique bem claro, mas realmente ficou muito aquém esta investigação e nós temos muitas perguntas que eu vou tentar responder. Hélder Cavaco nasceu dia 13 de julho de 1973 e, como eu disse, ele tinha 16 anos no dia de desaparecimento dele. Ele era de Santiago do Cacém e as pessoas descrevem-no como sendo um jovem bastante simpático e cheio de vida. Vocês conseguem ver nas fotos que ele tem uma cicatriz por baixo do olho direito, isso foi também uma informação muito importante. Ele tinha o cabelo e os olhos castanhos e também era conhecido como o menino dos caracóis. Também media 1,76 m. As pessoas ficaram bastante chocadas na altura com o desaparecimento dele, porque ele não era um jovem que poderia ter esse tipo de comportamento, desaparecer assim do nada, pelo menos voluntariamente. Ele era um jovem muito pacato, muito calmo e que nunca se metia em confusões. Ele tinha um amigo que era o Luís Rebelo, e Luís Rebelo dizia que, apesar de ter menos 4 anos que Hélder, que ele era uma pessoa muito calma, muito paciente e que o grupo de amigos dele gostava bastante dele, eles davam-se todos muito bem. Hélder Cavaco era uma pessoa que adorava desporto. Aliás, ele tinha comprado uma prancha de surf a um amigo e era precisamente isso que ele iria fazer na manhã do seu desaparecimento. Ele tinha saído às 8h30 de casa e então ele ia comprar a prancha de surf. E a questão é que ele iria ter com esse amigo, só que o grande problema é que esse amigo nunca apareceu. Só para vocês terem noção, hoje em dia seria mais fácil comunicar-nos e dizer, olha, eu não consigo ir, ou eu estou atrasado, ou vamos recombinar. Isto para nós que é um bocadinho mais difícil de entender agora, não é que não haja baldas hoje em dia, mas com um amigo se calhar seria mais fácil nós mandarmos uma mensagem, e mais uma vez repito a dizer, olha, vamos recombinar, ou estou atrasado, ou não me estou a sentir bem, o que seja. Na altura, o Hélder Cavaco acabou por ir para a praia de São Torpes na mesma e quando ele se apercebeu que o amigo não iria aparecer, às 11h30 ele acabou por apanhar boleia de uma pessoa bastante conhecida ali na região, que era José Francisco Palminha, mais conhecido como Mano Zé. Como eu disse, o Mano Zé era uma pessoa bastante confiável, ele tinha um restaurante e as pessoas confiavam nele, ele era uma pessoa séria. O Mano Zé dizia que tinha deixado no restaurante ao pé de uma praia e o Hélder, enquanto estava à espera dos amigos, sentou-se numas pedras ao pé da praia. E agora há um grande problema nesta história e aqui é que as coisas começam a ficar estranhas. Porque houve um amigo, que foi o Bruno, que chegou entre a 1h e a 1h30. O Hélder já não estava lá. Os outros amigos chegaram mais tarde, também por volta das 5 da tarde, e ficaram na praia. E o problema é que ele não apareceu mais. Não havia sinal de Hélder em lado nenhum. E para vocês entenderem também a linha temporal dos pais de Hélder Cavaco, Antónia estava preocupada na altura do almoço porque o Hélder não tinha levado comida nenhuma. Depois as coisas, obviamente, começaram a ficar piores e os pais começaram a ficar mais preocupados quando verificaram que às 7 ninguém sabia de Hélder. E então o que é que acontece? Os pais começaram a ficar preocupados e Manuel, que era o pai de Hélder Cavaco, repetiu o caminho que Hélder tinha feito da casa até à praia de São Torpes. E repetiu esse caminho 2 a 3 vezes. E o grande problema é que não o encontrou. E também a questão de estar a ficar de noite não facilitou propriamente esse caminho, não é? Começou a ficar de noite e não se conseguia ver nada. Obviamente os pais começaram então a ficar preocupadíssimos. E não era normal isto estar a acontecer. No dia a seguir, a Antónia, a mãe de Hélder,
foi verificar ao restaurante se eles o tinham visto e perguntou à dona se tinha visto o Hélder lá no restaurante ou ali nos arredores. E ela respondeu que não tinha visto. Então é nessa altura que é melhor ir à polícia. E foi o que os pais fizeram. E Manuel apresentou o caso à polícia a dizer que o jovem de 16 anos estava desaparecido e a GNR sarcasticamente fez uma piada. Porque tinha havido um assalto num café ali ao pé e o GNR perguntou ao pai, ao Manuel, se o jovem tinha dinheiro. E o pai disse não, ele não tinha levado dinheiro. E o que é estranho é que o GNR disse: mas agora já tem dinheiro, porque houve um assalto ali. Pronto, isto foi uma situação, penso eu, que poderá ter sido desconfortável e os polícias acabaram mesmo por aconselhar aos pais irem procurar o jovem ali num pinhal, porque poderia ter estado muito bêbado e se ter perdido. Obviamente que toda esta questão, já estamos a perder tempo e já deviam estar à procura dele, porque cada minuto conta neste tipo de desaparecimentos. E neste caso, visto ser um jovem que não causava problemas e que não tinha esse histórico, e mesmo que tivesse, na minha opinião, e eu posso estar totalmente errado e inconsciente em relação a estas situações, mas tu tens que encarar logo isto como um desaparecimento e procurar o jovem e fazer todos os esforços. Não nos vamos esquecer que era 1990 e depois, uns anos para a frente, iríamos ver também várias falhas que iriam acontecer noutros casos, como de Rui Pedro, de Madeleine McCann, a Sofia de Oliveira, tantos casos. E eu disse só apenas 3 casos, porque realmente em desaparecimentos Portugal é muito fraquinho neste sentido. Pronto, não é criticar, mas é muito triste. Para vocês terem noção, o Hélder Cavaco não estava inserido naquele grupo de jovens que eu vos tinha dito há bocadinho, que tinham feito aquele assalto àquele café. E agora, obviamente, os pais completamente destroçados e sem ajuda. Depois disso, infelizmente, Antónia, a mãe de Hélder, não sabia que poderia levar o caso à PJ depois de 24 horas e só o fez depois de 8 dias. E pronto, depois de ter ido à GNR pedir para que levassem esse caso para a Polícia Judiciária, o caso só foi realmente aberto depois de 15 dias. E aqui acontece uma coisa muito estranha, porque se tu reparares, ela fez o pedido 8 dias depois. E a questão é que quando, ela falou com a Polícia Judiciária perguntou porque é que ela não reportou logo o caso. E ela disse que reportou depois dos 8 dias. E basicamente a Polícia Judiciária disse que se tivesse recebido o caso 8 dias depois, que teria logo iniciado. E pronto, isso foi algo bastante estranho. Então, obviamente que isto não é positivo de maneira nenhuma nós estarmos aqui a culpar alguém, mas podemos realmente analisar e perceber que houve uma falha de comunicação entre o que quer que seja. É muito triste este caso, pessoal, e mais uma vez muito frustrante, e estes casos de desaparecimentos sem um resultado positivo deixa-nos muito tristes. Obviamente depois disso se criaram também algumas teorias. Elsa Cavaco dizia que na altura existia naquela costa contrabando e coisas que não se poderia ver, e como o Hélder tinha saído sozinho muito cedo, que durante esse caminho até chegar à praia de São Torpes poderá ter visto algo que não deveria ter visto, e as pessoas acabaram por reparar nele e o mataram, o que seja que fizeram com ele. Obviamente nestes casos existe sempre também a possibilidade das pessoas terem desaparecido voluntariamente. Não é algo que pudesse fazer sentido, pelo menos na ótica das pessoas à volta. Como eu disse, ele era um jovem aparentemente feliz, e até os itens que ele tinha levado naquela manhã e toda a história que iria acontecer em relação ao facto de ele ir comprar uma prancha, que tudo isso não encaixa para o facto de ele ter desaparecido voluntariamente. E de uma forma mais triste, o pai de Hélder acabou por morrer em 2019, e é sempre muito triste nós vermos isto a acontecer, porque o pai acaba por não saber onde é que o seu filho foi parar, e pronto, isso deixa-nos obviamente muito tristes. Havia também neste caso poucas testemunhas, o facto também de não terem logo começado a investigar, porque como eu disse, foi só após 15 dias que eles começaram realmente a tomar este caso, como uma investigação. E pronto, referindo outra vez as testemunhas, que ao fim e ao cabo foi Manusé que o tinha levado perto daquele restaurante, e também uma testemunha ocular que disse que o teria visto uns dias depois, a 20 km de distância da praia de São Torpes, em Vila Nova de Mil Fontes. Segundo a família, houve apenas um suspeito e ele nunca foi revelado. Neste caso, ninguém foi considerado culpado, ninguém foi levado a tribunal. É um caso, na minha ótica, isto é a minha opinião, é um caso fantasma. A mãe Antónia Ferro também fez algumas entrevistas que me deixam algo arrepiado, porque ela chegou a dizer que recebia telefonemas, eu arrepio-me sempre nesta altura, desculpem pessoal, mas recebia telefonemas
de uma pessoa que não dizia nada, que ficava no silêncio. Ela gritava o nome do filho e ninguém respondia, e que houve até uma vez num telefonema, Antónia dizia que ouviu do outro lado da linha alguém a dizer para desligar a chamada, e que depois a pessoa que estava ao lado dele respondeu: mas você disse que eu podia ligar a esta hora. E então dá-se encerrado este caso, mas obviamente nunca ficará fechado no nosso coração, porque quem gosta deste tipo de casos e gosta deste tipo de conteúdo não é o propriamente gostar, é sentir uma necessidade gigantesca de que estes casos sejam resolvidos e que as famílias tenham o que merecem, que é o desfecho simplesmente de um crime por resolver, ou até de um desaparecimento por resolver. Era bom que todos estes jovens aparecessem, e realmente era o único desejo que nós teríamos, e obviamente ainda pior para as famílias que sentem e vivem isto, porque eu faço este caso, fecho o meu vídeo e vou para o próximo caso. Agora estas pessoas convivem com isto para o resto da vida, e obviamente quero dizer que eu não quero desrespeitar ninguém quando faço estes casos, não é o meu objetivo. Mas sim também dar a conhecer às pessoas, e obviamente com isto nós também podemos aprender a ter mais cuidado com as pessoas à nossa volta. Há coisas que estão fora do nosso controle, mas é sempre bom termos a noção também do que é que acontece à nossa volta. Eu espero que tenham gostado, desejo-vos um ótimo final de ano. Este ano foi muito bom, mas o próximo ainda será melhor. 2025 é o nosso ano. E o teu, espero que sim. Por isso, um abraço, espero que tenham gostado, deixem um like, subscrevam, porque há muitas pessoas que veem o meu canal que não estão subscritos, e vamos continuar a crescer como sempre. Obrigado pelo apoio, para sempre. Um abraço.